Fala galera, tô aqui no hotel Art of Animation da Disney e vou falar pra vocês uma coisa muito importante que tem a ver com a renovação do visto de crianças, né? Muita gente tem dúvida com relação a isso. Na verdade, antigamente tinham duas categorias que tinham visto pré-aprovado. Uma era a criança menor de 14 anos, não tinha nem entrevista, já ia direto, tá? E a outra situação era idoso maior que 79 anos. O idoso continua, tá? Idoso maior que 79 continua pré-aprovado, beleza? Agora, crianças menor de 14 anos tem duas situações a ser consideradas, tá? Duas. Qual é a situação? A primeira, se o pai tiver visto, tá pré-aprovado. O pai e a mãe, tá, gente? Ou quem for viajar com a criança. Se tiver visto, tá pré-aprovado. Se não tiver visto, né? Se o pai e a mãe não tiver visto, a criança menor, maior de 5 anos, né? Entre 5 e 14 anos, vai fazer entrevista, tá? Vai fazer entrevista. Se os pais não tiverem visto, a criança vai fazer entrevista. Pô, Bruno, entrevista para uma criança de 5 anos? Cara, não é entrevista, tá? O que eu posso dizer para você que aconteceu com clientes meus? O cônsul perguntou, tipo, qual o nome da sua escola? Para onde você quer ir? É uma coisa bem bobinha, mas existe, tá? São perguntas bobas, obviamente que as perguntas são mais para os pais, tá? Por que acontece? Tem criança que os pais não vão, né? A criança às vezes vai num grupo, ou a criança vai com a madrinha, ou vai com a avó, né? Então tem todas essas variações aí. Então hoje, né, a criança acima de 14 anos, ela faz entrevista, entre 5 e 14 anos, ela faz entrevista se os pais não tiverem visto, beleza? O pai não faz visto, pai não tem visto, vai fazer entrevista. E acima de 14, entrevista, geral, todo mundo é entrevista, tá? Isso eu tô falando, gente, para tirar o visto, tá? Para tirar o visto. Agora, renovação mesmo esquema. Vamos lá. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. A criança, como o visto tem validade de 10 anos, vamos pensar aqui. A criança, vamos pensar no basicão. A criança tirou assim que nasceu. Ela fez 10 anos e o visto venceu. Cara, nesse caso aí não vai ter entrevista, tá? Não vai ter entrevista. Porque a criança tá com visto, os pais têm visto, então não vai ter entrevista. Beleza? Agora, fez 18 anos, vai ter entrevista. Deu pra entender? Tá confuso? Vamos lá, vamos tentar aqui. Eu vou dividir o meu pensamento aqui. Vamos falar primeiro para tirar o visto, tá? Depois a gente fala de renovação. Como é que faz uma criança para tirar o visto? Bom, se ela for menor de 14 anos, ela não vai ter entrevista se os pais tiverem visto. Combinado? Então, menor de 14 com pai que tem visto, não vai ter entrevista. Já vai pré-aprovado, só vai pro CASV. Se ela for menor de 14 anos e os pais não tiverem visto, entrevista direto. Beleza? Criança maior de 14, entrevista. Então, falamos aqui de uma vez com relação a como tirar o visto de criança. Agora vamos à renovação. A renovação, gente, de visto de criança, né? Foi o que eu falei aqui. Imagina a criança tirou assim que nasceu, então quando ela fez 10 anos, venceu. Quando ela vai renovar e os pais têm visto, não tem entrevista nenhuma, tá? Não tem entrevista. Agora, quando a criança, né, cresceu, fez 18 anos, tem entrevista direto. E aí eu posso te falar uma coisa, tá? Renovação de pessoas que já tiveram visto, e aí a pessoa fez 18 anos, né? Tá querendo renovar. Eu já vi tudo acontecer, tá, gente? Eu já vi o cônsul chegar e falar, você já teve visto, né? Beleza, viajou para qual lugar? Viajei para não sei o que, Nova York, tá. Beleza, visto aprovado. Mas eu também já vi cônsul perguntando um monte de coisas, tá? Sobre tudo, perguntando sobre salário, porque assim, o governo americano entende que tu fez 18, tu já pode trabalhar, já pode ter dinheiro. A gente sabe que na realidade não é assim, né, gente? E aí acaba que eu já vi negação.
Eu já vi negação, tá? Tem um detalhe que eu não falei ainda aqui, que são crianças menores de 5 anos. Gente, vou dizer pra vocês aqui que 99% menor de 5 anos não vai à entrevista, mesmo que o pai não tenha visto. Pô, não tem como levar um bebê de 4 anos lá, não sabe nem falar direito, entendeu? Então, geralmente não tem. Agora, lembre-se, gente, de tudo que eu tô falando aqui, quem define é o consulado. Quem define são eles e não a gente, tá? Eles definem direto quem é que vai, quem é que vai, quem é que não vai. Eu já vi chamarem uma criança de 2 anos. Por que chamaram? Não chamaram a criança, né? Chamaram a criança por causa dos pais. O cônsul desconfiou. Por que motivo? Não sei. Não sei. Talvez ele tenha visto o salário, talvez ele tenha visto onde a pessoa morava, né? Quis conhecer, saber um pouco da história, né? Eles têm muitos exemplos de pessoas que têm perguntado, né, se a criança estuda em escola pública ou não. E aí, se a criança estuda em escola pública, como é que o pai vai pagar R$1.000 para a criança ficar um dia na Disney? Entendeu? Existe, ué. O que tem? A pessoa juntou, vai realizar o sonho. Mas é um negócio que o cônsul vê com o olho meio torto. Entendeu? Então, são coisas que nós não vamos entender. Mas eles têm o processo deles lá, né? E eles, para certas pessoas, eles vão chamar. E aí, cara, vale tudo. Inclusive, uma criança que os pais têm visto. Já vi também chamar. Criança, os pais tinham visto. A criança tinha 11 anos e ele chamou. Por quê? Porque ele quis chamar. Agora, a regra diz o seguinte: não precisava chamar. Os pais têm visto, é visto pré-aprovado. Entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que às vezes eu fico falando aqui, a pessoa acha que é verdade absoluta. Não é verdade absoluta. Eu não sou do consulado, gente. Eu apenas falo aqui o que eu trabalho, o que eu vejo todos os dias. É aquela máxima, né? Se acontece com 100 pessoas, vai acontecer com 101. Correto? Então, tenham em mente isso, tá? No final das contas, o cônsul é quem define. As regras existem, mas eles podem sobrepor essas regras, tá? Vamos fazer um resuminho? Renovação de criança. Como é que faz a renovação da criança? Vamos falar de visto primeiro. Tirar o visto da criança. Menor de 14, se os pais tiverem visto, não tem entrevista. Menor de 14, se os pais não tiverem visto, tem entrevista. Beleza? E nos dois casos, maior de 14 vai ter entrevista. Tá legal? Renovação. Você vai renovar o visto da criança, né? Se for maior de 18, vai ter. Se for menor de 18, não vai ter entrevista, tá? Obviamente, se os pais tiverem o visto. Beleza? É porque é uma variação, pensa bem, uma variação meio louca, né? De a criança renovar depois de 10 anos e os pais não terem visto ainda. A chance é pequena, mas pode acontecer isso, tá? Uma variação aí. Cara, em primeiro lugar, quero agradecer você que ficou até aqui nesse vídeo, tá? Vou te pedir para deixa um like aqui pra gente, ajuda bastante a gente. Se não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Deixa um like aí, se inscreva, compartilha esse vídeo, tá? Que vai ajudar a gente pra caramba. A gente tá querendo chegar a 6.000 inscritos aí ainda esse mês. Muito obrigado e vamos em frente. Até a próxima.